Você já se pegou revivendo o passado, sentindo que não consegue seguir em frente? Como se estivesse preso a algo que já aconteceu e, por mais que tente, essas lembranças continuam voltando. O que te impede de viver plenamente o presente? Se você sente que o passado ainda tem um peso sobre você, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre o segredo do desapego emocional e como parar de sofrer por aquilo que já aconteceu. Muitas pessoas passam a vida revivendo erros, arrependimentos ou dores do passado. Às vezes, são coisas que fizeram e gostariam de mudar. Outras vezes, são situações que sofreram e ainda não conseguem esquecer. Mas se há uma coisa que os grandes pensadores da história nos ensinaram, é que o passado não pode ser mudado e insistir nele só nos causa sofrimento. A boa notícia é que existe um caminho para se libertar disso. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Por que nos prendemos ao passado? Nossa mente tem um mecanismo natural de tentar proteger-nos contra futuras dores. Quando algo ruim acontece, o cérebro grava isso como uma memória forte para evitar que você passe por aquilo novamente. Isso é útil em alguns casos, mas quando exagerado, pode nos prender em um ciclo de sofrimento. Outro fator é a ilusão do "e se?". E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse dito aquilo? E se eu tivesse tentado mais uma vez? Esses pensamentos nos fazem acreditar que poderíamos ter mudado o passado. Mas a verdade é que o que aconteceu já aconteceu e não há nada que possamos fazer para alterá-lo. Além disso, muitas pessoas têm medo do futuro e, por isso, acabam presas ao que já conhecem, o passado. Mesmo que tenha sido doloroso, ao menos é familiar. Isso cria uma resistência ao presente e uma dificuldade de seguir em frente. Mas será que isso faz sentido? Os estoicos, uma das escolas filosóficas mais sábias da história, tinham um princípio fundamental. Devemos focar apenas naquilo que está sob nosso controle. O que já aconteceu não pode ser mudado. Mas como reagimos a isso? Sim. Epíteto dizia: o sofrimento surge não pelos eventos, mas pela interpretação que damos a eles. Isso significa que não é o passado em si que nos prende, mas a forma como o enxergamos. Quando você entende que não tem controle sobre o que passou, mas tem controle sobre como isso te afeta agora, você começa a se libertar. Mas como aplicar isso no dia a dia? Sempre que um pensamento sobre o passado surgir, pergunte-se: isso está sob meu controle agora? Se a resposta for não, então você está desperdiçando sua energia. Pense no passado como uma mala pesada que você carrega o tempo todo. No começo pode parecer normal, mas conforme os anos passam, esse peso começa a te desgastar. Agora imagine soltar essa mala e caminhar sem ela. Mais leve, mais livre, mais presente. Isso é desapego emocional. Agora vamos às práticas que vão te ajudar a se libertar do passado de uma vez por todas. A primeira é a aceitação radical. Aceitar o que aconteceu não significa concordar com aquilo ou dizer que foi justo. Significa apenas reconhecer que já aconteceu e que insistir em reviver isso não vai mudar nada. Muitas vezes, achamos que aceitar algo significa perder, mas na verdade é o contrário. Quando você aceita, você retoma o controle da sua vida e deixa de ser refém daquilo que passou. A segunda prática é a atenção plena, ou mindfulness. Nossa mente está constantemente viajando entre passado e futuro. Mas, na verdade, o único momento que realmente existe é o agora. Quando você se foca no presente, os fantasmas do passado perdem a força. Uma técnica simples é a respiração consciente. Sempre que um pensamento doloroso surgir, pare, respire fundo e traga sua atenção para o que está acontecendo agora. Quanto mais você pratica isso, menos o passado terá poder sobre você. Outra ferramenta poderosa é o diário estoico. Escrever seus pensamentos e emoções te ajuda a organizar sua mente e entender melhor seus sentimentos. Muitas vezes, apenas colocar as coisas no papel já nos faz enxergar que o que parecia tão grande, na verdade, não é tão assustador assim. Aqui vai um exercício simples. Toda noite, antes de dormir,
Escreva 3 coisas que você aprendeu com seu passado e como isso te tornou uma pessoa melhor. Com o tempo, você perceberá que o passado não é um inimigo, mas sim um professor. E a última técnica é criar um novo significado para o que aconteceu. Tudo na vida pode ser visto de diferentes formas. Você pode escolher ver um acontecimento como um fardo ou como um aprendizado. O que aconteceu com você te derrubou ou te tornou mais forte? Essa escolha é sua. Agora, quero te dar uma nova perspectiva sobre o tempo. Pense nisso. Se você ainda está vivo agora, significa que o presente é mais importante do que qualquer coisa que aconteceu antes. O tempo continua avançando e você também pode. Imagine que sua vida é um livro. Se você fica lendo o mesmo capítulo repetidamente, você nunca descobre o que acontece depois. Mas se você vira a página, novas histórias começam a se formar. O seu futuro depende das escolhas que você faz agora. Outro ponto fundamental é aprender a perdoar. O perdão não é para quem te machucou, mas para você mesmo. Quando você carrega ressentimento, é como segurar um pedaço de carvão quente, esperando que a outra pessoa se queime. No fim, quem mais se machuca é você. Aprender a perdoar não significa esquecer ou aceitar injustiças. Significa apenas soltar esse peso e permitir que você siga em frente sem essa carga emocional. E se você ainda sente dificuldades para desapegar do passado, tente algo novo. Muitas vezes ficamos presos porque nossa rotina é sempre a mesma. Faça algo diferente. Aprenda uma nova habilidade, conheça novas pessoas, explore novos lugares. Isso faz sua mente se reprogramar e focar no presente. Uma coisa que os sábios sempre ensinaram é que tudo na vida passa. Tanto os momentos bons quanto os ruins. Isso significa que, por mais que o passado tenha sido doloroso, ele não tem que definir o seu futuro. Você tem a capacidade de escrever uma nova história. Vou te contar uma história inspiradora. Existe um homem que perdeu tudo na vida. Família, dinheiro, reputação. Ele poderia ter se afundado na dor, mas decidiu ver isso como um recomeço. Ele se reinventou, aprendeu novas habilidades e reconstruiu sua vida do zero. Hoje, ele diz que o pior momento de sua vida foi, na verdade, o que o levou ao seu maior crescimento. Isso nos leva ao maior segredo do desapego emocional: transformar dor em crescimento. O sofrimento não precisa ser um inimigo, ele pode ser um mestre. Quando você entende isso, o passado perde o poder sobre você. Se você olhar para trás e ver apenas dor, sua vida continuará sendo um reflexo disso. Mas se você olhar para trás e ver aprendizado, você se tornará uma pessoa mais forte e sábia. Como Marco Aurélio disse, o que acontece com você, acontece para você. Cada experiência, por mais difícil que seja, pode ser usada a seu favor. Cabe a você decidir como interpretá-la. Antes de encerrar, quero que você faça um compromisso consigo mesmo. A partir de hoje, você vai parar de carregar o peso do passado. Você vai escolher se libertar. Vai olhar para o presente e construir um futuro melhor. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conte, qual dessas técnicas você vai aplicar primeiro? Se você conhece alguém que está preso ao passado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Lembre-se, você não é mais refém do que passou. Hoje, você pode escolher seguir em frente.